Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos lá falar um pouquinho de responsabilidade objetiva. Você já deu uma lidinha ali no artigo 927, principalmente no seu parágrafo único, que diz o seguinte: aquele que por ato ilícito causar dano ao outro e fica obrigado a repará-lo, falando parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em leis, mas vejam aqui, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. E daí eu te pergunto, você dirige? E mais, se você dirige todo dia, você acha que, causando um acidente, se aplicaria ou não o parágrafo único do artigo 927? Por quê? Porque esse artigo está dizendo o seguinte, o parágrafo 1 está dizendo: será responsabilizado de forma objetiva, quer dizer, independentemente de culpa, todo aquele que desenvolver uma atividade de risco, né? Uma atividade, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo indivíduo implicar riscos para os direitos de outrem. E aí a pergunta que eu te faço é: dirigir carro é uma atividade normalmente desenvolvida por todos nós? Aqueles que dirigem, obviamente, são proprietários de carro ou que alugam um carro. E além disso, nesse caso, ou além disso, não, nesse caso específico, dirigir um carro é criar risco para os direitos de outrem e aplica-se então o parágrafo único, o artigo 927? Pois é, né, senhores? Então vejam só, essa é uma dúvida muito pertinente, importantíssima e que trago aqui para como um dos nossos temas de discussão no nosso curso de responsabilidade civil. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, se você está vendo lá pelo Instagram, pelo @LeonardoAgostini76, você pode estar tendo um bônus aqui na discussão. Eu estou trazendo esse tema para levantar polêmica, mas na realidade para fazer você refletir. Quem está aqui no curso, e reflita sobre o assunto e aplique. Veja, não há uma única resposta correta. Eu quero trazer esse tema para discutir uma decisão que eu acho importantíssima, uma decisão proferida lá no Rio Grande do Sul, cujo relator é o desembargador Eugênio Facchini Neto, baita de um desembargador, hein? Um baita de um civilista, doutrinador, ó, de mão cheia. Manda um abraço para o desembargador Eugênio Facchini Neto. Quando ele ainda estava lá em primeiro grau, ainda estava fazendo aqui julgamentos em turmas recursais. Então essa decisão que eu quero trazer para vocês, e vai passar aqui para vocês na nossa tela, inclusive a numeração dela, e está aqui no card para quem estiver assistindo pelo YouTube, ela trata de um acidente de trânsito em que uma pessoa sofreu um mal súbito. Uma mulher estava dirigindo um carro e ela sofreu um mal súbito. Ao sofrer esse mal súbito, o carro se descontrola e vai para cima de um ponto de ônibus, atingindo várias pessoas. Naturalmente, essa mulher que foi atingida, uma das pedestres que estavam esperando aqui o ônibus para ser transportada, ela ajuiza uma ação contra o proprietário do veículo, se sentindo injustiçada e até aí tudo bem. Tá? Ao ajuizar a ação, o que faz a motorista do veículo? Por sua defesa, obviamente, a defesa da motorista do veículo, ele alega naturalmente uma excludente, que seria a excludente aqui do caso fortuito. Ah, se não interessa, caso fortuito foi a maior, tecnicamente, quem está lá no curso vai saber a diferença entre uma e outra, enfim, mas ele alega caso fortuito. Olha, eu sofri um mal súbito, infartei, sofrendo esse mal súbito, eu não tinha mais a condição de avaliar o risco daquela atividade e eu não tive como evitar o acidente. Naturalmente, se você perguntar para 10 pessoas que atuam no direito, tá? Se esse caso é um caso de fortuito, eu acredito que 9 pessoas, ou 9 pessoas e meia, quem sabe até 9 pessoas, 0,8, vão falar, não, é caso fortuito. Então, o mal súbito, pessoa física versus pessoa física, gera o quê? A exclusão da responsabilidade do motorista. Porque ela não tinha condições de avaliar ou dominar aquela máquina. E daí, então, afastaria o pedido indenizatório. Só que nessa ação, nesse recurso que vou trazer para vocês e deixo aqui à disposição de vocês, o caminho foi diferente. Tanto a sentença de primeiro grau, quanto o julgamento do segundo grau foram pela aplicabilidade do parágrafo único do artigo 927. E daí aqui se aplicou um pouquinho mais. Eu faço a conexão para quem está no curso ainda para as excludentes. Quando eu falo lá das excludentes de responsabilidade, quando eu estou falando de caso fortuito força maior, e estou explicando também o fortuito interno. O desembargador Eugênio Facchini Neto primeiro fala o seguinte, olha, aqui eu não estou diante de um fortuito externo.
aquele que não tem relação com a atividade. Eu estou diante de um fortuito interno, aquele que deve ser assumido por aquela pessoa que criou o risco. Então você vê muito falar de fortuito externo e interno nas atividades empresariais, e aqui ele traz atividades de pessoas físicas, pessoas comuns, tanto quanto eu, quanto você que está me assistindo. Então por isso é interessante esse julgamento. E daí ele vai fazer toda a fundamentação, e o acórdão é belíssimo nessa fundamentação, não quero dizer com vocês se concordam ou não concordam, que isso no papel de professor, obviamente, trazendo a notícia desse julgamento para que você faça a sua reflexão e eventualmente utilize o seu caso concreto, e daí também provoca aqui a discussão nos tribunais sobre o assunto, mas a questão é, o professor Facchini, fazendo um resumo do seu voto, ele vai falar o seguinte, olha, entre uma vítima desassistida, que não cria um risco, e um motorista que também, que pode até ter sido vítima de um fortuito, mas que cria um risco ao dirigir um veículo, eu tenho que olhar os olhos para a vítima, pois essa é a função primordial da atual responsabilidade civil. A responsabilidade civil está cada vez mais se afastando da ideia de investigação de culpa, do elemento subjetivo, da vontade ou não do indivíduo, do controle ou não do indivíduo, para perquirir ou para proteger a vítima. Então eu deixo de olhar basicamente a conduta do ofensor e passo a olhar o reflexo daquele ato sobre a vida da vítima. Então o foco do voto, o foco da defesa, da visão doutrinária aqui que ele está também estabelecendo dentro desse voto é visão da proteção da vítima. E daí ele começa então a falar, aplica-se aqui sim o artigo 927, parágrafo único do novo Código Civil, que não era tão novo, né? Obviamente já não era tão novo, a época era quando ele estava julgando. Pois bem, ele fala, não, se aplica sim esse parágrafo único do artigo 927, porque a pessoa que dirige um carro dirige com habitualidade e desenvolve ou cria um risco cada vez maior. E ele vai apontando as várias teorias do risco, iniciando lá pelo risco-proveito, que foi lá na França desenvolvida essa teoria para aquele empregador que causasse um dano, ou que o seu empregado, na verdade, né, fosse vítima daquela atividade. Por exemplo, alguém que está lá na agricultura, cortando cana, e de repente corta uma mão. Fala, não, esse empregado não pode ficar desassistido se ocorrer um acidente de trabalho. Se o empregador tira esse proveito dessa atividade, aqui automaticamente ele tem que responder pelo acidente de trabalho. Não posso deixar esse trabalhador desassistido. Foi lá que começou, quem está assistindo no curso sabe disso. Eu venho trabalhando, passando essa evolução da responsabilidade civil subjetiva para a objetiva. Muito bem, continuando ele, além disso, passou-se daí a teoria do risco-proveito para o risco criado. Aquele que cria o risco vai ter o dever de responder por esse risco. E vai fazendo todo um arrazoado. E ao final, enfim, o que mais nos interessa aqui é, sim, nesse caso nós temos que aplicar esta responsabilidade aqui da motorista, com base no parágrafo único do artigo 927, imputando-lhe o dever de reparar os danos por mais que ela tenha sofrido esse mal súbito. Vejam, esse acórdão é um dos acórdãos belíssimos que se trabalha nessa de aula, eu quando estou na graduação, e eventualmente até na pós. Isso aqui eu também trabalho mais na pós-graduação, né? Porque nós estamos trabalhando uma tese bem mais aqui controvertida. Ele não é uma voz isolada, tá? Não é uma voz isolada. Se você pegar os livros do professor Caio Mar da Silva Pereira, já quando está tratando de responsabilidade civil, no projeto de Código Civil, que vira esse Código Civil, o que nós atualmente o utilizamos, ele também defendia, a época que vivo, né, obviamente, ele defendia que sim, havia risco no dirigir um automóvel, e esse risco, então, deve ser suportado pelo motorista do automóvel, entre um pedestre, uma pessoa que não cria o risco e um indivíduo que cria o risco. Se ocorrer um acidente por aquele que cria o risco, esse que criou o risco tem o dever de indenizar. Aí eu pergunto para você, o que você acha? Deve ou não deve ser aplicado o artigo 927, principalmente esse parágrafo único, para as atividades, mas para as atividades de pessoas físicas? Esse que dirige, não é o Uber, tá? Esse que dirige, eu, você, que usamos só o carro para se deslocar, levar o filho para a escola, levar ir para o trabalho, você ir para o trabalho, eu ir para o fórum, enfim. Nesses casos, deve ou não deve ser aplicado o parágrafo único do artigo 927? Dirigir automóvel é uma atividade de risco? Me dá a sua opinião aí e me diz se você concorda ou não concorda com essa decisão. Se você quiser essa decisão e estiver aí,
me assistindo pelo YouTube, tem que colocar nos comentários, eu quero a decisão mencionada no vídeo. Aí eu te mando tranquilamente essa decisão. Se você está aqui no curso, você vai ter essa decisão disponível como parte anexo do nosso curso de responsabilidade civil. Muito bem, senhores. É isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, essa decisão importantíssima do desembargador Eugênio Facchini Neto. Um grande abraço e até a próxima.